Muito boa tarde. Pois todos nós estivemos de férias, agora vamos recomeçar as nossas atividades pela Foz literária. Queria começar por cumprimentar o Sr. Nuno Ortigão e a Sra. Maria Lacerda, que estão aqui presentes, Sr. Presidente da Junta, Sr. Vogal da Cultura e Educação, o Sr. Joaquim Pinto da Silva, o meu querido amigo também José Magalhães, do Progresso da Foz, o Sr. Júlio Mourinho de Carvalho, da Casa Museu Mourinho de Carvalho, e todos os amigos que estão aqui também presentes. Quem se lembra das pupilas do Sr. Reitor? Foi a pergunta que nós lançámos provocatoriamente com o desdobrável para divulgar esta nossa iniciativa. Quem se lembra das pupilas do Sr. Reitor? Começamos nós por perguntar. Sim, essas mesmas a quem Júlio Diniz deu vida há 150 anos. É certo que ainda não há muito tempo jantámos com elas e com o Dr. João Semana, aqui na Foz, em um daqueles jantares literários em que gostamos de participar com os nossos escritores. Portanto, poderá ser que a memória esteja um pouco fresca. Mas e ler ou reler o livro? Será que fomos pegar na obra e fomos procurar saber o que fizeram a Clara e a Margarida, o Daniel e João Semana, o Sr. Reitor? Por onde andaram e que caminhos seguiram? Sim, a história passa-se sobretudo em Ovar, mas a verdade é que o nosso Júlio Diniz, falecido no mês de setembro de 1871, também andou por aqui. Algumas das suas personagens por estes lados caminharam. A Jenny e a Cecília, por exemplo, de uma família inglesa, isto para não falar dos seguidores que João Semana também teve por estas bandas da Foz. Quem relê Júlio Diniz recorda-o tal e qual como lhe apareceu em tempos idos, mas também lhe acrescenta ou acrescenta a si próprio alguma coisa. Isto escreveu o grande médico, grande escritor, João de Araújo Correia. Continuando com João de Araújo Correia, que estou relendo o autor das pupilas, vou reconhecendo que lhe devo o que lhe devo como homem abalado por 1000 desilusões e com o canastro mais do que perdido, porque já não há cesteiros. Não há nenhum capaz de lhe deitar um vergo para remediar. Júlio Diniz faz criar a quem o lê, sem pedra no sapato, novas ilusões. Dá-lhe saúde vê-lo com saúde. Ninguém dirá ao lê-lo que oculta a tuberculose debaixo do otimismo. Júlio Diniz é vassoura que não perdeu um piaçá contra as miasmas. Nestes nossos dias de poluição física e moral, varre-os para longe. Depois é um consolo encontrar autor que não enverga a farda de palhaço, nem se põe em pelo, nem escreve mal de propósito para se salientar. Dentro da sua estilização própria de artista, é natural e puro como as antigas fontes de uma serra. Alguns dias antes de divulgar publicamente esta sessão, enviei ao meu querido amigo e grande expoente da cultura portuguesa, o professor Dr. Gonçalves Guimarães, que já nos beneficiou aqui várias vezes com o seu imenso saber, enviei, dizia, o texto redigido para esta rememoração de Júlio Diniz e das pupilas do Sr. Reitor. Logo me contactou a chamar a atenção para o facto de não podermos ter como absolutamente certa a inspiração da geografia ovarense como chave para decifrar a obra, os personagens e os seus lugares. Antes, proclamando a primazia inspiradora para locais e personagens que radicavam em terras bem mais próximas, aqui quase ao pé da porta, no termo de Gaia. Como nestas coisas do saber e do conhecer, não há como ter sempre a porta aberta, recolhi-me à praia e ao cais de partida, para consignar mais ou outros argumentos, os quais viriam a ganhar forma e feitio, nem de propósito, na comunicação que o engenheiro
Francisco Mesquita Guimarães nos irá desenvolver, com o cuidado e aprumo com que já nos habituou. Ficaria mal comigo próprio, porém, se não acertasse a prudência, que procuro sempre para me tutelar nestes andamentos, pois não poderei deixar de ter em conta os fortes argumentos que pesam também a favor da geografia ovarense das pupilas, o que levará, não poderá deixar de ser, à conclusão, como diria o nosso saudoso Jô Soares, naquele programa que todos nós, penso eu, que assistimos a ver, a obra teve gens das duas geografias, a gaiense e a ovarense, enredadas pelo nosso Júlio Diniz na admirável síntese que é esta imperecível obra. De qualquer modo, foi em Ovar, como ele próprio diz, que começou a escrever as pupilas do seu reitor, publicadas, como sabem, primeiro em folhetim no Jornal do Porto em 1866 e em volume, em edição própria, em outubro, estamos à beira dos 150 anos precisamente, em outubro de 1867. Edição essa que, como sabem, um mês depois de ser vindo a público, se esgotou imediatamente. De passagem, registre-se, esta sim, que a Morgadinha dos Canaviais, de que iremos celebrar nos seus 150 anos em 2018, assenta quase toda ela claramente em terras de Grijó e Gaia, como já uma vez tivemos a ocasião de comprovar numa visita que alguns de nós que estão aqui presentes lá fizemos. Porquê voltar a Júlio Diniz? Porque, contrariamente ao que se tem sido divulgado, os seus livros ultrapassam o universo simplista onde foi incluído. Para lá da pureza campestre ou cidadina, da doçura provinciana e do triunfo constante dos bons, registre-se que foi com lucidez e determinação que o escritor descreveu a sociedade sua contemporânea. Tanto a realidade social como a religiosa e a política podem ser detectadas nos seus romances entre a candura e a ignorância de uns e a manha e perversidade de outros. Através do procedimento das personagens e dos factos ocorridos no cotidiano, vemos desfilar o orgulho e a corrupção, o fanatismo e a crendice, a boa-fé e o analfabetismo, a petulância e a generosidade. Graças a Júlio Diniz, o romance perdeu o caráter irreal, fictício e inofensivo para se tornar numa obra contundente, viva, vigilante e incómoda. Espelho mágico, o romance tanto favorecia como desfavorecia quem nele se contemplasse. Tudo dependia do ângulo em que era refletida a sua imagem. A obra dinisiana irrompera entre nós numa época de crise e de grande inquietação social. Muitas das regalias e dos seculares direitos da classe nobre tinham-se desmoronado. Os forais desapareciam pouco e pouco, e o clero vira reduzir-lhe o tradicional dízimo. Tinham-se elaborado medidas, entretanto, para proteger a agricultura e as lutas entre liberais e absolutistas agitavam os alicerces da sociedade portuguesa. Uma nova classe que trabalhava a terra ou se iniciava no setor da indústria principiava a florescer com intensidade e proveito. Júlio Diniz não cede, contudo, à facilidade. Tanto a narração como o diálogo são construídas com mestria, pairando desde o início dos livros uma tensão e um clima de peripécias muito fortes. O leitor irá, através do romance, desde que nós hoje chamamos a capítulo, fazendo e desfazendo a intriga, inclinando-se perante esta ou aquela personagem, ora comovido, ora irritado, tentando mesmo tomar parte na ação, dado o tom coloquial utilizado. O otimismo exagerado ou a confiança generosa, ingênua? A resposta não é fácil. Todavia, dado que Júlio Diniz procurava nos seus romances educar e civilizar o leitor, poder-se-á perguntar que doutrinas poderia ou iria divulgar entre as massas.
estaria a conceber um romance suscetível de as doutrinar? A morte, infelizmente, veio arrebatá-lo demasiado cedo, impedindo de prosseguir ou não o seu fabuloso projeto. Aos 31 anos, numa idade em que muitos romancistas iniciam a sua obra, a morte dava por finda a sua atividade literária. Um ano depois da publicação de As Pupilas do Seu Reitor, Camilo Castelo Branco encontrou em Lisboa Júlio Diniz. Numa carta enviada a António Feliciano de Castilho, contou esse encontro da seguinte forma: o autor das Pupilas do Abade é cirurgião e lente na Escola do Porto. Deve ter andar pelos 30 anos. É um sujeito doente e triste. Parece-me que tem muitíssima aptidão para a novela. Li e disse entre mim: aquilo é rebate de entrouxar eu a minha papelada e desempecer a estrada à nova geração. Camilo não entronchou a papelada, felizmente para nós, como sabemos, mas deu-nos alento e sinal para desempecer, para grande proveito nosso, a estrada para seguir adiante com a Júlio Diniz. Muito obrigado. Agora dou passagem ao engenheiro Francisco Mesquita Guimarães, que nos vai habituar com o seu aprumo, com a sua sabedoria, a acompanhar as pupilas do seu reitor, não é? Vamos acompanhá-las, não é? Vamos acompanhar, e não só. O próprio Júlio Diniz. Mais um bocadinho também. Soutor Nuno Estigão, Soutora Maria Lacerda, minhas senhoras, meus senhores, quando o Soutor Val Figueiredo, em maio ou junho deste ano, nos falou no Júlio Diniz e nas pupilas, eu disse logo: olha que eu sou capaz de querer intervir por uma razão. E a razão é uma razão sentimental. Júlio Diniz foi o primeiro escritor português que eu li. O que não é de admirar, atendendo à minha idade, não é de admirar. E admito que algumas pessoas de mais ou menos da minha idade que aqui estejam também tenha sido o primeiro escritor que... Porque, digamos, quer dizer, a sua escrita é uma escrita inócua no ponto de vista de grandes arrebatamentos ou de grandes crimes, ou disto, ou daquilo, ou daquele outro. Por isso era aquela escrita que os nossos pais achavam que nós podíamos ler. Além do mais, eu tenho a obra toda, o meu pai na altura em que veio viver para o Porto, porque eu infelizmente não tenho as 4 costelas do Porto, só tenho 2, mas sou tripeiro dos 4 costados, mas só 2 é que são de cá. E, efetivamente, quando casou, no ano em que casou, foi publicada essa edição que aí está, de livros do Júlio Diniz. Essa edição começou a ser publicada em 1948 e ele comprou-a. E foi essa edição que eu li. Pronto, e, portanto, digamos, havia. Além do mais, há um livro que surgiu e que eu li mais tarde, primeiro li o Júlio Diniz, só mais tarde, passado uns anos, é que o meu pai me disse assim: olha, hás de ler isto. E eu li. Que é um livro de uma senhora, de uma professora de Grijó, uma professora primária de Grijó, a senhora Maria José Oliveira Monteiro, que escreveu um livro chamado Júlio Diniz e o Enigma da Sua Vida. A senhora era uma professora primária, devia ser uma pessoa muito culta, muito interessada, e que escreveu um livro bastante interessante, está aí. Eu vi na net, entretanto, que é possível conseguir-se comprar ainda na net, pelo menos há 3 exemplares, um por 9 euros, outro por 16 e outro por 20, o de 20 é encadernado, em capa dura, e efetivamente a senhora defende de uma forma muito acalorada a situação de que a maior parte das personagens da obra dinisiana foram estudadas pelo Júlio Diniz ou são apanhadas pelo Júlio Diniz em Grijó. Mas eu já lá vou chegar. Entretanto, eu ao fazer este PowerPoint resolvi fazer uma passagem muito rápida do Júlio Diniz, chamando a atenção numa determinada situação de algumas homenagens que lhe foram feitas, porque eu considero o Júlio Diniz
Está um bocado esquecido, mas é o escritor português mais homenageado na cidade do Porto, claramente. Além do mais, depois, na parte final, é que me refiro a isto. Por isso, se me permitem, vamos começar. Júlio Diniz é o pseudónimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Nasceu em 14 de novembro de 39, faleceu em 12 de setembro de 71. A ligação dele à Foz. Há um livro muito engraçado